Nós vamos meditar na palavra, meus irmãos, num texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e a gente vai ler os primeiros 9 versículos. É uma parábola que você conhece bastante, a parábola do semeador. E eu gostaria de trazer novamente essa parábola para a nossa meditação, porque acredito que ela é maravilhosa, muito didática e vai nos ajudar mais uma vez muito a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente tem vivido um tempo de muito crescimento na vida da igreja, um crescimento, aquele crescimento para baixo, né, no sentido de estender as nossas raízes, fortalecer as nossas vidas. A gente tem aprendido muito no curso que a gente tem feito, elementos essenciais ou elementos fundamentais do discipulado. A gente tem tido realmente um privilégio de receber esses ensinamentos e poder meditar, né, na nossa postura como cristãos, como discípulos, como discípulas, e realmente perceber o quanto a gente precisa avançar. E essa parábola também tem essa direção para as nossas vidas, porque a gente sabe que a semente que nós estamos trabalhando aqui, que é a semente do Evangelho, a semente da palavra, é uma semente de excelente qualidade, da melhor qualidade. Jesus se apresenta aqui como o semeador. Então, a semente é maravilhosa, o semeador mais ainda. Agora, por que tantas vezes a gente sente dificuldade dessa palavra, essa semente semeada em nós, frutificar, né? Mudar a nossa vida, mudar a nossa história? Por que tantas vezes nós continuamos com as mesmas crises, com os mesmos problemas, com o mesmo comportamento? Se a semente, ou seja, se a palavra é tão boa, se o semeador é maravilhoso, então essa parábola nos ensina muito bem. Então o texto diz assim, Mateus 13, verso 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus, então, apresenta 4 tipos de solo. Eu sei, talvez alguns estejam dizendo assim, nossa, mas eu já ouvi o pastor falando sobre isso. Com certeza, você já me ouviu falar sobre isso, mas gostaria de trazer novamente, porque tenho certeza que isso vai nos ajudar a ter um momento de autoavaliação, né? Olhar para dentro de nós e, mais uma vez, meditar um pouco que tipo de solo nós estamos sendo. Isso é o mais importante, né? Qual é o tipo de solo que nós estamos sendo? Jesus apresenta 4 tipos de solo aqui. O primeiro tipo de solo é o solo impenetrável, aquele solo que a semente não germina. O texto diz que a semente é lançada e cai à beira do caminho. Aqui o texto fala que os pássaros, né, as aves, elas vão lá e comem essa semente que está à beira do caminho. Mais tarde, depois, Jesus vai explicar essa parábola e vai falar que Satanás faz esse trabalho de comer aquela semente que não chegou a cair no coração, ela está solta ainda na mente. O evangelista Lucas vai falar que essa semente é pisoteada à beira do caminho. O fato é que essa semente nem chega a germinar. A semente foi lançada, mas fica tão superficial que Satanás vem facilmente e rouba, ou vem e pisoteia, e aquilo que foi recebido, às vezes até com alegria, mas logo se perde. Nós temos casos assim, né? Às vezes você recebe uma palavra, mas aí sai aqui do culto e logo já liga ali o Big Brother Brasil ou qualquer outra coisa do gênero, e aquilo que você recebeu aqui, que Deus semeou, que o Espírito Santo deseja tratar na sua vida, te incomodar para que haja realmente mudança, mas você já começa a ver outras coisas e aquilo logo
é roubado. E é exatamente esse tipo de solo que nem experimenta o benefício dessa semente, o benefício desse evangelho, porque está num nível muito, muito, muito vulnerável ali, onde a semente logo é retirada ou roubada. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, ou solo pedregoso. Ele é um solo superficial também. Aqui, o texto vai falar que a semente até começa ali, passar por seu processo ali de germinação, mas como o solo é rochoso, ela não cria raízes. Tem muita coisa ali no solo, as pedras atrapalham, e ela não estende as suas raízes. E quando vem o sol, lá no versículo 6 nós vimos isso, logo quando vem o sol, esse sol quente vai, como aquela plantinha não tem raiz, logo essa plantinha seca, e logo essa plantinha morre. E Jesus vai explicar também o que significa esse sol, nessa explicação de Jesus, uma comparação das adversidades, da angústia, da perseguição, dos escândalos que nós passamos. Então, a semente é colocada no nosso coração, você foi numa escola dominical, você participou de um curso ou de um culto como esse, onde a palavra está sendo plantada, mas no seu dia a dia, amanhã, na segunda-feira, as adversidades, as preocupações, a angústia, os escândalos, talvez você ficou chateado com alguém, ficou escandalizado com alguma coisa que aconteceu perto de você, e exatamente essa adversidade, esse contexto, essa circunstância tira e queima a ação da palavra na sua vida. Esse é o segundo tipo de solo. Nós vemos muitas pessoas que elas são inseridas no meio da igreja e elas recebem palavra, elas começam muito bem, e nós vimos isso, infelizmente, nessa pandemia, não é verdade? Quantas pessoas, se nós olharmos para 1 ano e meio atrás, nós já estamos um pouco mais de 1 ano de pandemia, se nós olharmos 1 ano e meio atrás, pessoas que estavam conosco, estavam caminhando com a gente nas células, que estavam frequentando os cultos, estavam ativas, estavam realmente sendo integradas na vida da igreja, por algum motivo, pela adversidade, a situação que nós estamos vivendo, essas pessoas começam a se distanciar. Jesus explica que essas pessoas não têm raízes, E aí quando vem um escândalo, quando vem uma perseguição, quando vem uma angústia, quando vem uma adversidade, quando vem algo mais forte, infelizmente, isso acaba secando a ação do evangelho na vida delas, porque elas não criaram raiz. O terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. E Jesus vai dizer que essa semente que cai entre esses espinhos, ela até germina. Agora, o problema é que quando essa planta começa a crescer, os espinhos começam a sufocar essa planta, e essa planta, mesmo sendo planta, mesmo estando ali, ela não frutifica. E esse é o grande problema desse terceiro tipo de solo. É o solo que recebe a palavra, ele até cria raízes, ele não está entre as pedras, também ele encontra espaço ali para estender suas raízes, só que quando ele cresce, ele é sufocado pelos espinhos. E porque eles são sufocados, eles não frutificam. Esse é o terceiro tipo de solo. E eu acredito que esse terceiro tipo de solo é um solo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes nós temos jeito de planta, A semente está dentro de nós, até germinou, nós parecemos uma boa planta, mas na verdade não há fruto em nós. Quando eu falo de fruto, eu estou falando de mudanças permanentes na nossa vida, no nosso caráter. Não há realmente o impacto que o evangelho precisa causar nas nossas vidas. E o quarto tipo de solo que Jesus apresenta nessa parábola é o solo fértil. É a terra boa, é a terra frutífera. É aquela terra onde a semente cai e ela encontra as plenas condições para crescer e frutificar. Não tem passarinho, ela encontra ali um espaço para ser germinada, não tem pedras, não tem espinho, ela está desimpedida para ter um crescimento sólido e avançar em frutificação. E ela cumpre, assim, o seu propósito original, que é dar fruto. Ninguém planta um milho para ter só uma planta bonita, O agricultor, ele planta para ter colheita, não é verdade? Para ver as espigas sendo geradas ali na estação propícia, e é para isso que ele tem uma semeadura.
não é verdade? Ele quer as espigas, ele quer o resultado, ele quer realmente ter a frutificação. Da mesma forma, é Cristo conosco, né? A gente não foi gerado para sermos plantas bonitas no sentido de sermos crentes bonitos, né? Aqueles crentes que não matam, não adulteram, não mentem, têm uma boa ética, né? Uma ética elevada. Tudo isso, obviamente, é importante, mas qual é o sentido, né, de simplesmente ser assim? A gente pode olhar pessoas que nunca pisaram dentro de uma igreja e, às vezes, são tão éticas ou até mais do que pessoas que estão dentro da igreja, que fazem boas ações, muito mais do que pessoas que estão dentro da igreja. O projeto de Deus para as nossas vidas é que a gente frutifique. Não é isso que Jesus fala lá em João, no capítulo 15, quando ele vai falar, né, que ele é a videira verdadeira, né? O Pai é o agricultor. Todo ramo que está enxertado em mim vai dar fruto, né? E quando nós damos fruto, nós glorificamos ao Pai. Isso é muito maravilhoso. Então, o texto está dizendo que a gente não glorifica ao Pai quando nós cantamos, não é? É importante nós cantarmos, né? Fizemos isso agora. É importante que a gente leia a Bíblia, que a gente participe de cultos, mas Jesus disse que nós glorificamos ao Pai quando nós damos fruto, né? Quando nós damos muito fruto. Então, meus irmãos, nós precisamos avaliar que tipo de solo nós temos sido. Será que você tem sido aquele solo impenetrável, que você recebe algo, mas logo Satanás vem e rouba? Logo vem alguma coisa e pisoteia isso que você recebeu? Será que você tem sido um solo superficial, que você recebe algo, mas porque você não cria raízes, quando vem uma adversidade, uma circunstância difícil, você fala, quer saber, deixa para lá esse negócio de célula, eu vou deixar para lá esse negócio de ministério na igreja, eu não quero saber nem de igreja mais. E você começa a se distanciar, não é? Ou você é um solo ocupado. Existem espinhos te sufocando, e eu vou falar um pouquinho mais para você o que seriam esses espinhos, né? Coisas que estão sufocando a ação de Deus na sua vida. E você parece planta, né? Tem cara de planta, tem jeito de planta, mas não tem fruto. E existe uma expectativa de Deus para que eu e você possamos frutificar a 30, 60, a 100 por um. Se nós vamos ver a explicação dessa parábola, e essa parábola está não só em Mateus, no capítulo 13, onde nós lemos, mas também em Marcos, no capítulo 4, também em Lucas, lá no capítulo 8, nós vamos ver Jesus explicando o que significa isso com mais detalhes. Nós vemos, por exemplo, no verso 22 do capítulo 13 de Mateus, onde estamos, Jesus falando o que são esses espinhos. Ele fala o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Lá em Marcos, no capítulo 4, o 18 e o 19, tem essa mesma explicação, dizendo assim: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, Mateus coloca duas coisas que são os espinhos: as preocupações dessa vida e os enganos das riquezas. Marcos coloca 3 significados para esse espinho: preocupação desta vida, engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas 3 características de espinhos. Eu gostaria que você sondasse sua vida. Será que essas 3 características têm sufocado a ação da palavra, a ação de Deus, a ação do evangelho na sua vida? Então, nós vimos aqui esses 3 tipos de solo e eu quero frisar esse solo ocupado. Tem o solo impenetrável, o solo superficial, e eu vou falar um pouquinho mais para você agora do solo ocupado, que tem esses 3 significados. O primeiro significado, como nós vimos aqui no Evangelho de Marcos, se você está anotando, anota aí, Marcos 4, 18 e 19, tá bom? Marcos 4, 18 e 19. Então, lá, a primeira coisa que vai dizer é que as preocupações dessa vida sufocam a palavra. As preocupações dessa vida têm esse potencial de ser um espinho, impedindo que a gente frutifique.
e viva a plenitude do chamado de Deus para nós. O que significa preocupação desta vida? Porque você pode dizer para mim, mas, pastor, todo mundo tem preocupação. Todo mundo tem situações, né, que deixam a gente preocupado, que vão tomando os nossos pensamentos, principalmente no tempo de crise que nós estamos vivendo, né, crise sanitária, crise econômica, emocional. Quantos problemas emocionais nós temos visto, né, no nosso contexto hoje? Então nós temos preocupações. Agora, como é que essas preocupações começam então a sufocar a ação de Deus em nós? É muito importante que você entenda isso, querido, porque todos nós de fato temos preocupações. Agora, o problema é quando essas preocupações sufocam a palavra. Ou seja, quando essas preocupações começam a ocupar espaço demais nas nossas vidas. E essas preocupações acabam se tornando desculpas, empecilhos, obstáculos para a ação do Senhor nas nossas vidas. Para você entender melhor, eu gostaria de ler com você um outro texto da Bíblia. Se você puder, por gentileza, abrir em Lucas, no capítulo 14, no verso 16 até o verso de número 20. É uma parábola que Jesus conta que ajuda demais a gente entender isso que eu estou falando, tá? Lucas 14, 16 até o 20. Diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Eu lhes digo, lá no verso 24 agora, tá? Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso é muito, muito, muito sério. Jesus conta essa parábola de um homem que estava preparando um grande banquete, uma alusão, é claro, né, a esse banquete que nós vamos participar com Jesus na segunda vinda dele. E ele está dizendo, olha, vão convidar, chame os convidados. Mas os convidados começam a apresentar desculpas. O primeiro vai falar: puxa, eu não posso ir, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois, que significa, eu acabei de comprar um maquinário novo para a minha fábrica, eu acabei de comprar, né, um trator melhor, mais tração para aumentar a minha produtividade. Não importa. Ele está dizendo assim, eu estou ocupado agora porque eu estou aumentando a minha produção, e aquilo acaba ocupando um lugar que não deveria, e ele rejeita o convite de Jesus. O outro acabou de se casar e falou: desculpa, eu não posso ir, eu acabei de me casar. Se você reparar, essas são situações legítimas da nossa vida, não é? Não é pecado se casar, não é pecado comprar algo que vai aumentar a sua produção na sua empresa, por exemplo. Não é pecado comprar uma propriedade. Agora, quando essas coisas começam a se tornar empecilhos para que você experimente a ação de Deus na sua vida e possa se aprofundar naquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida, há um alerta, querido. É isso que Jesus está falando. Cuidado. Isso se torna um espinho te sufocando. Você tem jeito de crente, você fala igual crente, você faz tudo igual crente, mas você não frutifica. E se você não frutifica, lá em João, no capítulo 15, Jesus vai falar que o galho que não dá fruto, ele corta. E depois só serve para jogar no fogo, porque não tem utilidade. Não é? Porque há um projeto de Deus para nós, para nossa frutificação, para nossa transformação. Esse evangelho é poderoso para nos salvar e nos transformar, mudar a nossa história completamente. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva. Será que eu estou ocupado demais? Será que eu estou preocupado demais com o meu trabalho? Que eu não tenho tempo mais para ser uma pessoa entusiasta daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, por meio da minha vida, com os dons que Ele me deu, na ação de Deus aqui na Terra? Será que eu estou preocupado demais, não é, com o meu trabalho, com as coisas que eu tenho que comprar, com o que eu tenho que pagar? E será que eu estou usando essas coisas para negar convites do Senhor para a minha vida, para o meu crescimento, para a minha transformação?
Jesus faz um alerta para Marta e Maria. Se você está em Lucas aí no capítulo 14, volta algumas páginas aí agora para o capítulo 10, lá no verso 41, Jesus está lá com Marta e Maria. Marta correndo de um lado para o outro ali, atarefada, Maria contemplando a presença de Jesus. Marta fica brava com a irmã dela, dizendo, pô, Jesus, eu estou aqui correndo de um lado para o outro e ela está aí à toa, fala para ela, vem me ajudar. Lá no verso 41, Lucas 10, Jesus fala assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus está fazendo uma advertência, dizendo, Marta, Marta, calma, você está preocupada, você está inquieta demais. E talvez você possa substituir seu nome aqui, meu irmão. Né? Você pode falar seu nome, Luiz, Luiz, calma, você está preocupado demais, você está inquieto por muitas coisas. Bete, ei, você está preocupada, você está inquieta, você está correndo de um lado para o outro. Regina, escuta Jesus falando isso para você, meu irmão. Talvez você tá pilhado, porque tem muitas coisas para fazer, são muitos afazeres. E ele está dizendo, gente, calma, uma coisa só é necessária e você está perdendo essa boa parte, porque você está acordando cedo, dormindo tarde, preocupado com tantas coisas que você tem a fazer lá fora e perdendo a perspectiva de quem eu sou na sua vida. E quantas vezes nós terminamos os nossos dias dizendo que não tivemos tempo para orar, que não tivemos tempo para ter uma devocional, não tivemos tempo para estar na presença de Jesus, que nós dizemos amar, né? Que nós dizemos ser o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, mas a gente está tão corrido, preocupado com tanta coisa, que a gente passa dias, às vezes, sem parar e conversar com o Senhor. Jesus está fazendo um alerta, falando, gente, as preocupações dessa vida têm um potencial enorme de levar você para a esterilidade espiritual. Você vai na igreja, você dá dízimo, você entrega sua oferta, você trabalha nos ministérios, você faz tudo igual deveria fazer, mas se você olhar realmente para dentro de você, você vai perceber que essa semente não tem promovido mudanças profundas no seu coração. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo que a gente não tem que frequentar a igreja, que a gente não tem que trabalhar no ministério, não tem que servir com os nossos dízimos, nossas ofertas, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que, às vezes, essas coisas vedam os nossos olhos, nos fazendo ter a falsa percepção de que estamos no caminho certo quando não estamos. Quando, na verdade, esse evangelho não promove mudanças na nossa vida, ou seja, não produz frutos. E é uma estratégia realmente de Satanás nos manter ocupados. Precisamos pensar que tipo de solo nós estamos sendo. Eu já citei para vocês também um livro chamado Se Eu Soubesse, o que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás. Mostra pessoas que são bem-sucedidas, mas que 25 anos depois vão falar, puxa, eu deveria ter me dedicado mais à minha vida espiritual, eu deveria ter me dedicado mais à minha família, eu deveria ter cuidado mais da minha saúde, eu deveria ter feito isso e aquilo. Mas no afã da correria do dia a dia, nós não pensamos e depois pode ser tarde demais. Nós precisamos tomar muito cuidado. Esse é o primeiro aspecto que Jesus fala, das preocupações dessa vida. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que tem preocupado você? O que tem tirado o seu sono? O que é que você tem colocado como um obstáculo, um empecilho? Quando você recebe um convite, o que você tem colocado, às vezes, como uma desculpa? Olha, eu não posso por causa disso. Eu estou preocupado com isso. Deixa passar isso aqui primeiro e depois você me chama de novo. O que será que está emperrando você, meu irmão? Eu quero chamar a sua atenção. Toma bastante cuidado. O segundo aspecto que Jesus vai falar lá em Marcos 4:18 é que ele fala também do engano das riquezas ou a fascinação das riquezas. Em Marcos, no capítulo 10, você conhece aquela história do jovem rico, né? Que ele nega seguir a Jesus porque ele estava fascinado com as riquezas dele. E ele nega um convite do próprio Jesus para segui-lo, porque ele estava fascinado com as suas riquezas.
Quantas vezes nós também, meus irmãos, nós estamos fascinados, e a fascinação tem esse significado, né, de uma atração irresistível. Jesus fala que não é possível servir a dois senhores. E quantas pessoas hoje dizem que não tem tempo para a ação de Deus na vida delas, ou por meio da vida delas, alcançando outras pessoas, porque elas estão ocupadas demais, né, para manter o padrão de vida elevado delas. Né? E com isso, obviamente, eu não estou dizendo que você não possa comprar um carro melhor, ou que você não possa ter uma casa melhor, mas a pergunta que a gente precisa fazer é: será que essas coisas, a fascinação dessas coisas, não estão sufocando a ação de Deus na minha vida? Que a gente possa ouvir Jesus falando para nós: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Lá no Sermão do Monte, né, Jesus fala isso, Mateus no capítulo 6, não acumuleis, não ajuntei para vocês tesouros na terra, não andeis ansiosos pela vossa vida, observam as aves do céu, considerem, né, como crescem os lírios do campo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vida simples. O que você precisaria cortar na sua vida, meu irmão, para ter uma vida mais simples? E abrir espaço na sua agenda para viver o que Deus tem para você. O que é que está aí na sua agenda te pesando e você está dizendo não para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? O terceiro aspecto que a gente vê nesse texto é que, além de falar sobre as preocupações dessa vida e sobre a fascinação da riqueza, Jesus vai falar também das muitas ambições. Das muitas ambições. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai falar de Demas, né? Que, tendo amado esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Um homem que poderia seguir o apóstolo Paulo, mas porque amou tanto o mundo, teve outras ambições, deixou o ministério para trás. Quantos de nós deixam o ministério para trás, meu irmão? Talvez você tenha deixado o seu ministério para trás por causa de outras ambições, por causa dos seus negócios pessoais. E, claro, a gente pode ter planos, pode ter sonhos, o problema é quando essas coisas obstruem a ação de Deus ou tomam o espaço que é de Deus na nossa vida. Tome cuidado, querido, com as preocupações. Não deixe que essas preocupações tomem o lugar que é de Deus na sua vida e, principalmente, se tornem desculpas para que você negue aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e por meio da sua vida. Toma cuidado, meu irmão, também com a fascinação da riqueza. E tome cuidado com essas ambições, os deleites da vida, né? O Evangelho de Lucas vai falar. Porque isso são espinhos que sufocam a ação do Evangelho. E, meu irmão, como isso é nítido nas nossas igrejas. Como isso é nítido. Nós corremos o risco de frequentarmos um lugar, mas vivemos um mundo paralelo. Então a gente tira alguns minutos na semana para estarmos num lugar físico que a gente chama de templo, para podermos cultuar o Senhor. Isso é maravilhoso, viu? Isso é muito bom. Vamos voltar em nome de Jesus semana que vem. Isso é muito bom. Mas tudo que a gente vê aqui são sementes que ficam à beira do caminho, ou que as aves comem, né? Ou que não penetram porque tem pedras ou espinhos nos sufocando e não promovem mudanças na nossa vida. Como nós vemos isso? Pessoas abandonando, pessoas trocando de igreja, pulando, né, de lugar em lugar, procurando às vezes um lugar mais confortável, porque ela tem projetos pessoais. E esses projetos pessoais agora obstruem a ação de Deus. Isso é muito, muito, muito sério. E o resultado disso é um coração infrutífero. E esse é um grande problema, não é? Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Sardes. Olha que triste isso. Conheço as suas obras. Ou seja, está falando para crente que tem obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus.
Isso é muito, muito sério, muito sério. Parece que está vivo, mas está morto. Parece que é crente, mas não é. Não é? Não, essa palavra não produz mudança. Essa palavra não produz transformação, não produz fruto. E há um grande alerta aqui. Há um grande alerta. Eu gostaria que você pensasse, meu irmão, o que tem sufocado a ação de Deus na sua vida? O quarto tipo de solo, eu quero encerrar com uma palavra de estímulo para você, né? Para que a gente seja esse quarto tipo de solo, que é a terra boa, que dê uma boa colheita, 100, 60, 30 por um. O que significa ser terra boa, meu irmão? O que significa ser esse solo fértil? É só ouvir uma palavra. O solo fértil, a terra boa, é a pessoa que tirou os impedimentos. Não é? Ela limpou o terreno, ela tirou os espinhos, ela não deixa que as preocupações da vida sufoquem. Ela tira ali as pedras para que ela possa se aprofundar e criar raízes mais profundas. O solo bom, a terra boa, é o coração ensinável, é o coração que está ávido por aprender. Ele procura pessoas, é por isso que nós falamos tanto de discipulado, queridos, porque o discipulado ele contempla corações ensináveis. Pessoas que procuram outros para caminharem na fé, não porque tem um pastor mandando, não porque tem um líder mandando, mas porque eles são ávidos por aprender, para crescer, e eles querem caminhar com pessoas que o ajudem a avançar. E é por isso que ele é vulnerável, é por isso que ele fala da vida dele, é por isso que ele presta contas da vida dele, porque ele está ávido para crescer. Ele não faz isso porque alguém mandou ele fazer, ele faz isso porque ele pergunta, ele quer saber mais, ele fala, como é que eu posso fazer isso? Isso está impedindo a minha caminhada, você pode me acompanhar para tirar esse espinho do meu caminho, para que eu possa ter um caminho desimpedido para crescer e frutificar para a glória do meu Senhor. O solo fértil é a pessoa proativa, que tem iniciativa, que não espera alguém chamar para conversar, mas ele marca para conversar. Ele marca porque ele está interessado no crescimento dele, ele está interessado na vida espiritual dele. Então, o maior interesse pela vida está nele mesmo. Ele sabe que se ele não se interessar, quem vai se interessar? E às vezes nós vimos que tantas pessoas se interessam muito mais pelo nosso crescimento do que nós mesmos. E quando isso acontece, essa pessoa, né, que me ama muito e quer que eu cresça, mas eu não quero crescer, ela se torna chata. Ela se torna aquela pessoa que pega no meu pé. Ela se torna aquela pessoa, sabe assim, inconveniente, que fica me cobrando, que fica me pedindo, que fica me perguntando, que fica me chamando para ir não sei aonde, que fica me chamando para fazer aquilo outro. E ela se torna chata, porque, na verdade, ela quer que eu cresça, mas eu não quero crescer. Então, nós precisamos ser esse solo fértil, queridos. O solo fértil é o coração ensinado, é o coração ávido por aprender, é aquele que recebe essa palavra e guarda no coração, ele anota, e depois ele faz perguntas, e ele chama, olha, eu identifiquei esses espinhos na minha vida, isso aqui está sendo um espinho, isso aqui está sendo um obstáculo, isso aqui está sendo um impedimento, isso aqui está sendo uma desculpa que eu estou dando para não avançar. E ele procura pessoas realmente para poder ser curado nessas áreas e avançar nessas áreas. Isso é um solo realmente que frutifica para a glória do nosso Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, querido, te estimular a, nesse instante agora, parar um pouquinho e pensar que tipo de solo você tem sido. Que tipo de solo você tem sido? Aquele solo que ouve uma palavra e depois já nem lembra mais o que ouviu? É o solo impenetrável. Ou você é aquele solo que recebe a palavra, até acha legal, mas na primeira tribulação você já abandona o barco. Talvez você é alguém que me ouve, que está afastado do Senhor, afastado da igreja, e precisa voltar, meu irmão, em nome de Jesus. É tempo de voltar. Talvez seja o solo ocupado, tem muita coisa aí, querido, te preocupando, tomando seu tempo, tomando a sua agenda, e você precisa ter uma vida mais simples, cortar coisas aí. E talvez você precise de um discipulador, de um mentor, de alguém que olhe para a tua vida e te ajude a identificar essas áreas. Por isso nós precisamos de uma relação realmente de discipulado e mentoria com outras pessoas, para que a gente seja um solo fértil, um solo ávido por crescer. Não porque alguém está me mandando fazer, mas porque eu quero. Eu sou esse solo fértil.
Ninguém precisa me mandar fazer nada. Eu quero, eu faço as perguntas, eu marco os encontros, eu quero ir além. E isso faz toda a diferença, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e também gostaria de incentivar você a notar áreas aí, espinhos, que estão realmente sufocando a ação do Senhor na sua vida. Vamos orar. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia sobre nós, a tua graça. Dá-nos, ó Deus, um coração ávido, Deus, por crescer. Dá-nos, ó Deus, um coração ensinado. Dá-nos disposição, ó Deus, em avançar, Pai. Não porque alguém está mandando, não porque alguém está pedindo, não, Pai, mas porque eu desejo ser tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz em meu favor, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhum espinho, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos que me escutam aqui, que estão no Zoom, que estão no YouTube também. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a identificar as preocupações da vida que estão nos sufocando. Nos ajude, ó Deus, a identificar se a riqueza tem sido uma fascinação para nós e tem tomado a nossa agenda por ambições egoístas, ó Deus. Ah, Pai, nos ajude, Senhor, a avaliar a nossa vida e a tomarmos realmente a iniciativa em crescer, em avançar, em alçar voos cada vez mais altos, porque nós estamos entendendo que é o Senhor quem tem nos chamado, Senhor. É o Senhor quem tem nos chamado a ser a semelhança de Cristo Jesus. Que nada, Senhor, possa impedir essa semente de frutificar a 30, 60, a 100 por um nas nossas vidas, Pai. Cumpra, Deus, essa palavra em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.